Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o caso Dória, né? O Dória tá me parecendo uma mistura de Lula com Ciro Gomes, né? A cara de pau e as atitudes que o cara tem tomado é surreal, né? O Dória tomou aí medidas que provavelmente vão quebrar o estado de São Paulo, e não só o estado de São Paulo, mas também o Brasil. Se juntou aí com os outros governadores, os quais ele pretende comandar, né? Já se colocaram aí submissos a ele, ao aceitar toda essa papelada que ele está fazendo. E aí eles fizeram uma carta para pedir ajuda financeira ao governo federal. Só que para poder manter as medidas, né, que vão estragar a economia de São Paulo e dos outros estados, ou seja, eles tomaram as medidas e aí pedem ajuda do governo para poder manter essas medidas que vão quebrar os estados, e aí o governo federal também não vai conseguir ajudar eles mais do que já vai ter ajudado agora. Ou seja, eles estão fazendo uma verdadeira tocaia com o governo federal e com a população, né? Porque a população vai acabar presa a isso, porque já está rolando aí algumas empresas quebrando ao redor do Brasil, né? A Cometa, se não me engano, teve uma demissão grande agora em relação a alguns funcionários, justamente por causa dessa questão do coronavírus e tudo mais. Né? E a gente tem que se conscientizar, né? Porque o discurso bonito, o Dória ele é muito bom de retórica, muito bom de discurso, mas ele vive com aquele discurso de empresário, aquela forma de falar, né? Treinada, né? Por marqueteiros, que o Lula teve durante algum período, e aí ele vai e comanda aí todos os outros governadores, né? O Witzel a mesma situação. A coisa que eu acho estranha é que alguns desses governadores pretendem seriamente sair a presidência da República em 2022. E esses caras hoje estão se unindo, para você ver o nível de trairagem, né, e de buscar um inimigo em comum, porque todos sabem a popularidade de Bolsonaro na real. Por mais que ele tenha ganho em segundo turno, a gente sabe que ele provavelmente ganhou em primeiro e ele diz ter provas, vamos esperar as provas dele aí. Mas se o presidente está falando, com certeza ele tem meios de conseguir comprovar isso, e provavelmente vai fazer isso em breve ou próximo das eleições, que é o que ele o que mais me parece sensato fazer no momento, até porque agora não é momento para isso. E o Bolsonaro tem colocado isso, né? Que não é momento para politização e tudo mais. Embora o Dória tenha feito aquele discurso lindo, maravilhoso, né? Antes de falar com o Bolsonaro, antes de receber o sermão do Bolsonaro, falando que tem que ter diálogo, né? Tem que ter a união e tudo mais. Ele quer união e diálogo, mas mete o pau no presidente 100% do tempo. Nunca apareceu tanto na mídia quanto aparece agora. Ou seja, o Dória está muito mais preocupado em se eleger e se tornar um bom candidato forte no Brasil, né? Porque ao comandar os outros governadores aí que se colocaram submissos a ele, ele está fazendo isso, né? E ele vai ser meio que o cara que aceita. Quem garante que ele já não está fechando acordos para quando ele vier a ser candidato, ele chegar a algum ponto aí onde ele consiga um grupo de apoio muito forte, né? Ele está fazendo isso, ele está pensando politicamente, não está pensando no povo, né? Porque quando a gente fala de voltar ao trabalho, é voltar aos poucos e voltar a pessoas chaves, pessoas de alguns setores, pessoas que são necessárias para manter outros setores funcionando, né? Para que não haja o caos, para que não quebre a economia. E ele está fazendo justamente isso, né? Colocando barreiras aí, até proibindo a entrada de caminhões na cidade, fechando tudo. O caminhão que está carregando às vezes comida, né? Alimento, carregando remédios, ele quebra e não tem nenhum lugar para consertar o caminhão. Ou seja, perde o produto, perde o serviço, perde tudo. O funcionário pode correr o risco de perder o emprego, porque o prejuízo já vai ser grande para as empresas. E nisso ele pede ajuda do governo, né? Faz uma carta ao governo para depois tentar mostrar que o governo, se o governo disser não, ele vai dizer o governo não quer ajudar a gente. Mas você é a mesma coisa de eu pagar para alguém me puxar meu tapete. O cara tá puxando meu tapete já, e aí ele fala, ó, me paga que eu continuo puxando seu tapete, porque é isso que vai acontecer. Porque o governo ajudando ele a manter essa medida vai quebrar o estado de São Paulo em breve, e aí o estado de São Paulo vai precisar de mais dinheiro, e aí não vai ter mais porque o governo já emprestou. Ou seja, é uma verdadeira tocaia que o Bolsonaro tá metido, não sei como que ele vai sair dessa, realmente complicado. Ele, logicamente, não é um dos melhores nos discursos, fala algumas bobagens, mistura ali no meio algumas bobagens porque ele vai pela emoção, né? Acho que teria que ter aí algumas pessoas, porque o brasileiro realmente, tem hora que eu penso, o brasileiro gosta de marqueteiro,
discurso baseado em marketing, baseado em consultoria, né? Pessoas fazendo tudo, postura, movimentação, atitude, forma de olhar. Existe técnica para tudo isso e o Lula participou disso durante bom tempo, né? Enquanto ele era presidente, para poder ter. O Lula era comparado aí ao Obama, se bem que o Obama é o cara mais fake da história, né? O Obama é um ator, na verdade. E aí a gente caiu nessa. O que o povo agora tem que olhar é ficar de olho aí nas ações do Dória, dos outros governadores, cada um no seu estado, porque todos, a maioria deles provavelmente já deve ter algum acordo com o Dória para o futuro, e o que parece ser bom para cada um, né? E o Dória vai se capitalizar politicamente aí para 2022. O que eu acho muito errado é tudo isso que ele está fazendo neste momento, né? Chega a ser injusto, né? Até por isso eu acho que o Bolsonaro passou dos limites ali um pouquinho, mas com razão, né? Imagino você ficar recebendo essas pancadas o tempo todo de um cara que usou o seu nome para se reeleger, né? Para se eleger, no caso, governador, estava como prefeito de São Paulo. E entrando aí na questão de prefeito de São Paulo, tem o Covas, né? Que estava querendo fazer aquela festa nas janelas, enviar não sei quantos milhões aí, 10 milhões, tem gente que fala que é 10 milhões, tem gente que fala que é 100 milhões para fazer as festas em janela. Quer dizer, não adianta nada diminuir a Lei Rouanet e o Estado fazer um negócio desse, sendo que é um momento que o povo precisa na saúde, né? Já não foi feito na época do PT, onde usaram o dinheiro para fazer Copa do Mundo, para fazer estádio elefante branco aí que não usa para nada, né? Um monte de coisa. Fora a corrupção, né? Que foi dinheiro para Porto Mariel e tudo mais, enquanto alguns ficam exaltando, né? Como Jandira Fegali fica no Twitter aí esbravejando a honestidade, quando ela também é delatada ali, né? Foi citada em delações, então tem que ficar bastante esperto com tudo isso. Mas o Dória, ele é o símbolo do comunismo, né? Inclusive, falando em comunismo, ele tá vendendo aí o Brasil para a China, né? Não só o Brasil, ele está vendendo a São Paulo para a China, mas prometendo o Brasil, porque ele se coloca como um potencial presidente e ele tem todas as condições, né? Principalmente porque ele tem um discurso forte, marqueteiros, bastante dinheiro, vai ter as TVs, né? A CNN é praticamente dele aí no esquema, né? Ele que fez parte daquele grupo junto com o Botafogo e com o Batoré na festa da CNN, onde Batoré estava provavelmente com o vírus corona e ninguém condenou ele, ninguém pediu impeachment. É um monte de coisa que se a gente for misturar e falar de tudo, a gente acaba infartando aqui, porque é muita sujeira. E o Dória provavelmente está vendendo o Brasil já para a China, assim como ele já está vendendo São Paulo, né? Abrir escritório de São Paulo lá na China, parece ser sensacional. Ele é o empreendedor, né? O empresário. Só que na verdade ele está pensando somente, como todos os comunistas, chegar no poder a qualquer custo, né? Como o Ciro Gomes, né, se aliou a vários partidos, a vários grupos de ideologias praticamente diferentes, né? Então esses caras são os mais sujos, né? Lula, Ciro Gomes e Dória, né? Os outros ainda não chegaram no poder para a gente conseguir ver, porque você só consegue ver mesmo quando os caras chegam no poder, e tem que ter muita paciência, e os ministros do Bolsonaro principalmente, né? Logicamente com algumas falhas de discurso do Bolsonaro, mas principalmente com esses caras que estão querendo politizar em cima e acabar condenando o governo inteiro, e caras muito bons como Paulo Guedes, como ministro da Saúde, como ministro da Educação, como o Sérgio Moro. Esses caras ficam na linha de frente, né? E eu acho até que o Bolsonaro deveria colocar esses caras mais para falar do que ele mesmo, para ficar amenizar tudo isso, para vir um cara mais técnico, porque o problema é que o Bolsonaro, ele já se colocou, ele foi humilde nisso, uma coisa que poucos são, né, no Brasil, de falar, eu não conheço, vou colocar pessoas que conheçam. E então eu acho que é melhor ele colocar esses caras para falar, porque esses caras podem falar a mesma coisa que o Bolsonaro falou com prioridade, porque ninguém vai ficar rebatendo. Logicamente a mídia, né, esquerdista com certeza vai, mas não com tanta prioridade, porque ele tem respostas na ponta da língua, né? E o Bolsonaro às vezes foge um pouco do foco, assim como eu achei que não foi bom entrar no foco do Drauzio Varela, que isso praticamente foi o que condenou o discurso dele, que foi razoavelmente bom, seguindo a linha de vários países, Israel, Estados Unidos, entre outros aí que pensam da mesma forma, inclusive o G20 está pensando praticamente da mesma forma. Então é uma série de fatores que a gente tem que pesar nesse momento para a gente pensar no futuro, e não esquecer principalmente, porque o que está acontecendo agora
vai pesar em 2022, tanto positivo ou negativamente para o Bolsonaro ou para o Dória e para esses outros, né? Até não sei como que vai acontecer, porque como todo comunista é traíra, né? Assim como a União Soviética se aliou ao nazismo e depois traiu, um traiu ao outro ali naqueles momentos, né? Se tornaram inimigos. O Dória e o Witzel se fazem de amigo agora, mas em 2022 eles vão estar lutando um contra o outro e vão começar a falar um mal do outro e o povo acaba esquecendo. Então a gente tem que prestar atenção nessas atitudes, quem é quem nesse jogo, qual o objetivo que cada um deles tem, onde eles querem chegar, né? O Dória quer ser presidente, o Witzel também, alguns outros governadores querem ser simplesmente capachos desse porque eles não querem estar em tanta evidência, né? Eu não acredito que o Dória tenha condições de ser presidente, né, de ganhar para a presidência, principalmente se for contra Bolsonaro ou contra Sérgio Moro, ele não vai ter condições nenhuma. Por isso que eles não estão preocupados se é o Bolsonaro ou se é o Sérgio Moro que está falando lá. Eles vão tentar condenar a qualquer custo. E uma dica que eu daria para o Bolsonaro é colocar os ministros para falar. Porque aí a gente vai ver que se o Dória, por exemplo, começar a criticar discursos de ministros que são técnicos e têm qualidade que ele não tem, e aí ele começa a se queimar mais ainda, né? Porque não adianta, a mídia é muito forte em volta do Dória, tudo isso é muito forte e ele consegue capitalizar muito bem em cima disso. E aí o Bolsonaro acaba se queimando mesmo com o seu grupo, né? Mesmo com seus eleitores. Então o ideal seria colocar uns caras técnicos para falar e caras rígidos, né? Assim como o Sérgio Moro consegue ser rígido e muito educado, o da educação também consegue, uns caras frios. Eu só acho que não tem que forçar tanto a barra em cima do Paulo Guedes, porque o cara, você vê que às vezes ele em discurso, o cara tá tremendo lá falando com os caras do Congresso, e os caras do Congresso, que deve ser muito tenso, né? Você tá sendo ali, digamos, julgado por uns caras que têm passagem pela polícia praticamente ali, né? Investigados pela Lava Jato, com vários inquéritos, como, né, Renan Calheiros e muitos outros do PT. Então é uma situação muito complicada. Esse governo, logicamente, tem suas falhas, colocou pessoas em alguns lugares que eu não concordo de jeito nenhum, mas no geral vinha vindo muito bem. E com essa crise que está sendo não só criada pelo vírus, né, pelo Partido Comunista Chinês, ela acaba também sendo alimentada, digamos assim, né, colocado combustível nela por meio dos governadores nesse momento, e depois vai sobrar essa bucha porque o desemprego ele é pesado em cima do governo federal e não em cima dos estados, e o Dória não está nem aí, ele quer realmente que o negócio vire um caos, porque aí ele vai ter a desculpa de dizer que o governo federal não deu ajuda, porque se desse ajuda ele resolveria o problema, e não é, porque você vai ajudar o cara a continuar com medidas que você não concorda, não faz sentido nenhum. E aí, quando rolar o desemprego, ele vai chegar em 2022 capitalizando em cima disso e jogando a questão do desemprego para Bolsonaro e tudo mais. Então eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado com o Dória, né? Ele é tão comunista como o cara que ele estava competindo para governo de São Paulo, então é bem sujo, né? E a forma que ele age, não só ele, vários outros, mas ele é o cara mais em evidência, né? Foi ali seguido pela Joyce Hasselman, pelo Frota, né? E o Dória, e ao mesmo tempo que ele condena o Bolsonaro e tudo mais, ele fala que precisa de ajuda do Bolsonaro para poder segurar o Estado perante as medidas que ele está impondo. Ou seja, ele impõe as medidas que ele sabe que é errado e precisa de ajuda de dinheiro do federal para poder manter essas medidas que vão levar a um prejuízo muito maior, né? Como sempre, todo comunista não consegue administrar bem. Ele se mostrou um grande empresário e tudo mais pelo histórico que ele teve, né? Quem quiser que pesquise aí na internet, ele tem um histórico bastante, digamos assim, cheio de caminhos e atalhos para chegar onde ele chegou. E esses caminhos e atalhos às vezes podem não ser os melhores possíveis na questão republicana, na questão ética, moral, né, e tudo mais. Então a gente tem que pesquisar, conhecer, saber quem é quem. E aí ter esses cuidados, né? O Bolsonaro tem que ter muita paciência, principalmente calma. Espero que ele se cerque aí de pessoas mais, digamos assim, sensatas e controladas, para ele conseguir se controlar um pouquinho mais, colocar outras pessoas para fazer os discursos, para falar sobre os assuntos mais técnicos, né? Porque senão ele acaba, eu imagino a pressão que é você ver mídia metendo pau em você o tempo todo, outros políticos te usando a favor, fingindo que é amigo, né? O cara usar o próprio nome do Bolsonaro, que nem ele falou na discussão que ele teve com o Dória, é realmente sujo demais. Mas o Dória é aquilo, né? Ele é comunista, e qualquer um que se alia com comunista, né, ou socialista,
como ele, o Witzel e muitos outros, a tendência é assim, você se alia com esses caras, ou você vai trair eles primeiro, ou eles vão te trair, porque é sempre assim. O Dória não faz sentido ser o amigão do Witzel, sendo que eles vão estar competindo em 2022. Ou seja, é o que acontecia entre Fernando Henrique e o Fernando Henrique e o Lula, o que acontecia agora depois também entre Aécio e Dilma, que eram praticamente, né, dois partidos de esquerda. Então é sempre isso, eles querem voltar a fazer isso, colocar os dois partidos de esquerda como os principais, e aí um fica sendo mais direita, o outro fica sendo mais esquerda, e a gente precisa ter um partido realmente de direita, 100% de direita no Brasil, porque o povo é assim, a maioria do povo é assim, não vai existir partido que complete a sua ideologia, e de cada pessoa, são 210 milhões de habitantes, né? Muita gente que pensa diferente, mas que tem que procurar a maior parte de coisas em comum para poder lutar pelo mesmo objetivo, que vai fazer a maioria funcionar, que é o que faz funcionar países como Inglaterra, né, outros países que são monarquia parlamentarista, né, sobre parlamentarismo também, entrar no parlamentarismo aí que o Maia quer não vale em nenhum momento. Eu sou até, não adepto, mas acho que o parlamentarismo funciona melhor que o presidencialismo se fosse algo novo, né, algo que não tivesse essas mesmas figuras lá. No Brasil, se isso entrar, vai ser o caos, é praticamente voltar ao que era na época do PT, onde existia um parlamentarismo. O Lula era somente o cara que vendia coisas para conseguir outras, né, então ele era o comprador e vendedor ali da propina do negócio, né, para poder ele governar e ele parecer que está bem e todo mundo, né, finge que está tudo bem com todos, né, aí você tem a tal da governabilidade, né, e logicamente um parlamentarismo no Brasil não faz sentido nenhum, e você vê o Maia querendo ser presidente, também vai ser um outro possível candidato à presidência. Aí você vê aí que o STF, né, um dos caras do STF também mandou ali aquele negócio para tentar fazer um semipresidencialismo, algo assim, ou seja, os caras estão tremendo de medo, mas ao mesmo tempo é muita gente fazendo muita coisa, pensando somente no poder, e poucos caras, né, que nem o Bolsonaro e os seus ministros, tentando fazer o país andar. Perante a tudo isso é muito difícil, né, cara? Essa crise veio realmente de um país comunista, né, que eles estão pegando e surfando nessa onda. Os comunistas agora todos, Dória entre outros, vão surfar nessa onda e tentar derrubar o governo, porque eles não estão pensando no povo nem um pouco, né? Porque quando a gente fala de todo mundo voltar a trabalhar, não é voltar a trabalhar para a pessoal que está no grupo de risco, né? Você tem que voltar a trabalhar as pessoas saudáveis, que sabem que o vírus não vai ser tão forte, e se pegarem o vírus elas vão ter 15 dias de descanso, né, para poder se recuperar, vão ter a saúde e tudo mais. Eles ficam pensando que vai todo mundo de uma vez, né, pro hospital, mas o que pode acontecer agora? Tá todo mundo que não tá doente de quarentena e algumas pessoas doentes também, e quando sair acabar a quarentena, tanto as doentes quanto as saudáveis vão estar juntas andando pela rua, e isso é capaz de acontecer algo pior, porque as pessoas vão acabar a quarentena, vão querer festejar mais, vão querer sair mais, vão querer se movimentar mais para se sentir livres, digamos assim, e aí isso vai proliferar ainda mais o vírus, porque assim, é o que eu falo, a gente não está desenvolvendo o país, não está vivendo nesse momento, né, da forma que tem que viver, e aí a gente vai sair da quarentena juntamente com pessoas que estão doentes, que a gente não sabe se elas quem são, onde estão, e essas pessoas vão começar a interagir com a gente normal, e todos praticamente vão pegar a doença, né? Então não tem muito para onde fugir, e isso vai acontecer mais tarde. Essa quarentena, na verdade, só está gerando uma crise e postergando o que vai acontecer, né, que é a proliferação do vírus, né, em algum momento para todo mundo. E aí esse vírus precisa que as pessoas, infelizmente, algumas pelo menos, as mais saudáveis, recebam isso e criem anticorpos, e matando o vírus naturalmente, que é o processo natural. E logicamente manter os cuidados com as pessoas que são grupo de risco, mas infelizmente é o que acontece, e a gente está passando por tudo isso aí. Espero que algo divino, né, inesperado aconteça, porque senão o Brasil vai muito pro buraco, né? Muita gente que tinha dinheiro em bolsa teve problemas agora, vai ter gente que vai ter mais problema, principalmente os que não têm dinheiro em bolsa, as pessoas que trabalham no dia a dia, que precisam do dinheiro para pagar as contas, né? Precisa do dinheiro hoje para comer amanhã, e infelizmente essas medidas que alguns governadores estão tomando vai gerar um problema muito grande. Bom, isso aqui é mais ou menos o que eu tinha para falar. Espero que vocês consigam aí assistir isso em algum momento, né? Esse aqui vai ser o meu canal para isso. Eu tenho um outro canal no YouTube que eu divulgo mais tarde sobre isso também.
e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que essas informações abram um pouco a mente de onde a gente tem que agir para poder se defender de tudo isso e os cuidados que a gente tem que ter. E é no longo prazo, né? Tem 2 anos aí pela frente. E nesses 2 anos a gente tem que saber quem é quem vai estar lá, porque senão a gente cai de novo no buraco, né? Onde ainda tem também o Partido Novo, né? Que vem aí o Amoedo, né? O pessoal chama ele de Amoeba. Ele tá jogando por baixo também, jogando do mesmo nível do Dória, né? Ele se mostrou muito parecido com o Dória, né? Fica ali nas redes sociais, não dá solução, engenheiro de obra pronta. Ele fica só criticando tudo que o Bolsonaro faz, tudo que o governo faz, e é isso que eu falei, coloque os ministros para falar, porque aí eu quero ver se um cara que nem o Amoedo, um cara que nem o Dória vai ter coragem de rebater um cara que é muito mais técnico que ele, que tem muito mais informações sobre os assuntos que estão acontecendo naquele momento com o país, né? E ele não vai ter como, não vão ter como fugir. Então é uma forma dele já ir derrotando sem politizar, né, fazendo o que tem que fazer e derrotando aí esses caras para chegar a 2022 não ter problema, não ser tão pressionado mais e 2022 não virar um ano só de eleição, né? Tem que ser um ano de progresso, um ano de desenvolvimento do país e eu sei que o intuito do governo é esse, pelo menos hoje, não sei como vai ser futuramente, então ele tem que continuar nisso, mas derrotar esses caras de alguma forma no meio do caminho, né, sem falcatrua, sem agir da mesma forma que eles estão agindo, sem politizar, fazendo o que tem que fazer, mas colocar na linha de frente também aqueles caras mais técnicos que esse tipo de gente como Dória, como Amoedo, entre outros, não vão conseguir rebater e o povo vai ganhar muito mais confiança, né? Isso eu falo meio como comunicador, né, porque eu me formei em comunicação e tudo mais. Então essa é a minha dica aí pro Bolsonaro e pro governo em si, né? Tá indo muito bem, embora tenha tudo isso acontecendo. Então é isso, espero que as coisas melhorem, se cuidem, né? Não vamos se apavorar, não vamos ficar histéricos, vamos esquecer um pouco a mídia, pesquisar em sites oficiais com bons médicos, né? Como o Dr. Air Ribeiro, entre outros aí que são pessoas idôneas, inteligentes, que pesquisam de verdade e sair um pouco desse negócio do debate de rede de televisão, porque tá cheio de leigo ali dando palpite e não vai dar em nada. Beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, stories ou sei lá. Um abraço, até mais.